Muito bem, pessoal, então estamos de volta aí com vocês com o nosso projeto Reavivar, onde nós estamos retomando aí os pontos aí principais de reflexão em torno das doutrinas da igreja que fundamentam aí as ações e as práticas nossas como cristãos. Hoje nós temos então o tema dos 10 mandamentos para a gente poder explorar um pouco. Eu quero convidar vocês então ao momento inicial de oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos sempre de voltar à Tua Palavra e buscar nela orientação para a nossa vida. Te agradecemos porque deixaste a Tua Palavra clara e pura para cada um de nós, revelada na Tua Santa Escritura, a qual nós temos acesso. Nesse momento pedimos que abra o nosso coração e a nossa mente para podermos olhar especialmente para os 10 mandamentos, a Tua lei principal. Concede-nos sabedoria para podermos olhar esses textos e podermos deles tirar as lições de vida que necessitamos, para que nossa vida seja de acordo com a Tua santa vontade. Em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, então, meus amigos, esse é o nosso tema, então, que nós temos aí, né? Um dos temas, talvez assim, mais conhecidos aí da nossa história de vida cristã, de vida religiosa. Quem não aprendeu, né, os 10 mandamentos? Né? Praticamente todos vocês que estão comigo aí nesse momento têm uma história, né, de vida religiosa que os 10 mandamentos sempre vão estar assim na frente, né? Porque é uma das coisas que nós temos como prioridade no ensino para a nossa família. Tradicionalmente dentro da nossa igreja, nós sempre temos um olhar muito especial para este capítulo, né, da vida cristã, que é a orientação então dos mandamentos, a nossa lei moral. Então aqui nós temos aí uma ilustração da internet, né, que essa ilustração não é a ilustração mais adequada no meu ponto de vista, mas ela serve para a gente ter uma ideia, né? Normalmente a gente tem o conhecimento, né, de que a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela foi entregue para Moisés, né, em 2 tábuas. E nós também entendemos que pelos assuntos que agregam os mandamentos, 3 mandamentos estariam na primeira tábua e 7 mandamentos estariam na segunda tábua, e não dessa forma como a gente está vendo aqui, onde tem 5 para cada lado, que normalmente seria o jeito normal de entender, né? Você tem 10, você tem 2 tábuas, iríamos separar 5 para cada lado. Mas eles são separados por temáticas. Mas esse não é, assim, digamos assim, a essência. A essência é o conteúdo desses mandamentos. Daí a gente vai buscar agora a essência de cada um deles. Nós encontramos os 10 mandamentos registrados então no livro de Êxodo, no capítulo 20. Se vocês quiserem buscar esse texto aí na Bíblia, né, vocês podem pegar. E a gente vai seguir, então, o caminho que Martinho Lutero escolheu, né? O caminho de pegar cada mandamento na palavra, como a gente já falou em estudos anteriores, Martinho Lutero sempre teve um cuidado muito grande de cada ensinamento dele estar fundamentado na Bíblia. A Bíblia está acima de qualquer escrito de Moisés, de qualquer texto, de qualquer documento, né? Ela fundamenta tudo aquilo que Lutero produziu em termos de teologia. E os 10 mandamentos ele tomou como ponto inicial, né, de ensino dentro da família. Então, no Catecismo Menor, o primeiro assunto que a gente tem é a abordagem então dos 10 mandamentos. E aqui, então, Lutero sempre pega o texto bíblico lá do Êxodo e faz uma pergunta em cima daquele texto. O que significa isto? Essa é a estratégia didática, né, de Lutero com os mandamentos. Então, vamos lá. O primeiro mandamento tem como texto bíblico: eu sou o Senhor, seu Deus, e você não deve ter outros deuses além de mim. Esse é o texto bíblico. Martinho Lutero vai explicar, ou procurar um significado para essa palavra, dizendo: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Esse é o significado de ter Deus, então, em primeiro lugar. Colocar realmente, eu sou o Senhor teu Deus, e nós dizemos então, sim,
Tu és o nosso Deus e Tu estás em primeiro lugar na nossa vida. É a primeira preocupação, é a primeira busca. Ou seja, de todas as coisas que eu vou pensar, que eu vou elaborar, todas as escolhas e decisões que eu vou desenvolver na minha vida, eu quero fazer debaixo da luz deste Deus, de ter Deus sempre em primeiro lugar. Então, o primeiro mandamento ele coloca, digamos, se a gente fosse colocar aí num pódio, né? Ele coloca Deus lá no primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas, diz a Bíblia, né? Tudo o que nós desejamos, sejam elas necessidades materiais, físicas, econômicas, emocionais, elas virão como resultado digamos, de deixar Deus estar em primeiro lugar. Deus organiza a nossa vida em todas as outras coisas. Então, nós priorizando o lugar de Deus na nossa vida, nós vamos ter, com certeza, facilidade em encontrar as outras coisas que nós necessitamos dentro da nossa caminhada. Esse mandamento, então, ele tem um aspecto de proibição, que a gente vai ver agora, e que está ligado à idolatria. No Catecismo, Lutero faz uma diferença entre idolatria grosseira e idolatria disfarçada. A idolatria grosseira seria colocar outra coisa no lugar de Deus. Não tem Deus, tem outra coisa, tem um ídolo lá. Isso seria idolatria grosseira. Idolatria disfarçada seria aquela de colocar alguma coisa ao lado de Deus, junto. Tem Deus, mas tem mais alguma coisa. E às vezes até essa outra coisa está além, está mais importante do que Deus. Isso seria uma idolatria disfarçada. Isaías, capítulo 42, versículo 8, tem um texto que nos ajuda a compreender isso, dizendo: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso faz parte, então, dessa nossa relação com Deus. Né? Nós não somos, em parte alguma, obrigados a aceitar Deus na nossa vida. Né? A aceitação de Deus e a fé é um ato de liberdade. Mas no momento que nós temos essa escolha, essa liberdade, escolhemos e decidimos estar com Deus, então essa é a condição. Eu sou o teu Deus e a minha glória eu não darei para outro. Deus não está distribuindo a atenção dele com outros, né? Ele quer ser o primeiro, está em primeiro lugar. Por isso o mandamento nos fala: eu sou o teu Deus e não terás outros deuses aí ao meu lado. Esse mandamento, essa é a proibição, mas não é só proibição, o mandamento ordena também. Todos os mandamentos têm esses dois aspectos, essa polaridade, do proibido e do ordenado. E o que é ordenado, então, no primeiro mandamento, à luz dos textos que nós conhecemos, é amar e confiar a Deus acima de tudo. Essa é a ordenança. Né? E Gênesis capítulo 17, versículo 1, nos explica, também nos ajuda dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Essa é a ordenança. Né? Isso confirma a ordenança do primeiro mandamento de colocar Deus em primeiro lugar. Então aí nós temos essa polaridade. Vamos agora ao segundo mandamento. Tá? O segundo mandamento diz lá num texto, assim, num texto mais atualizado: não abuse do nome do Senhor, seu Deus, porque o Senhor não considerará inocente quem abusar do seu nome. Ou, como diz no Catecismo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Né? Esse é o texto mais conhecido. Isso é uma linguagem um pouco mais atualizada. E aí, Lutero vai falar sobre isso, no que significa isto de não abusar do nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Lutero vai escrever assim: devemos temer amar a Deus e, portanto, e por isso, em seu nome não amaldiçoar, jurar, praticar a magia, mentir ou enganar. Mas devemos pedir a sua ajuda em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Esse é o texto. Agora vamos refletindo sobre o santo nome de Deus. É isso que o mandamento protege, de que o nome de Deus seja usado apenas para aquilo que é correto, aquilo que é justificável para a honra do nome de Deus e para o bem-estar do nosso próximo também.
Não podemos usar o nome de Deus para afrontar a Deus e também não podemos usar o nome de Deus para maldizer ou amaldiçoar o nosso próximo, né? Então, o nome de Deus é santo e essa é a essência desse mandamento. Então, ele proíbe o nome de Deus em blasfêmias ou para amaldiçoar alguém. Essa é a proibição. E a gente vai encontrar esse texto bíblico, fundamento para essa afirmação, em Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10, onde a palavra diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, feitas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então aqui o Tiago escreve dizendo que ele reconhece a nossa realidade, né? Ele está dizendo que ele sabe do que somos capazes, né? De com a mesma língua falar o bem e falar o mal, mas nos convida a refletir de que não é bom que seja assim. O fato de a gente conseguir fazer não significa que isso é certo. Nós temos habilidade para fazer o pecado, mas o pecado continua sendo errado. E essa é a história que nós temos aqui dentro desse mandamento, é essa proibição. Por outro lado, tem aquilo que ordena. Né? O que ele ordena? Ele ordena invocar o nome de Deus em todas as necessidades. Orar, louvar e agradecer. Aí sim, o uso do nome de Deus é correto. E esse texto a gente encontra, o texto bíblico para essa afirmação, nós encontramos em Mateus capítulo 7, quando ele diz lá: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui nós temos o uso do nome de Deus corretamente. Quer dizer, sempre nós podemos usar o nome de Deus para pedir, para bater, para buscar, para, enfim, né? Sempre Deus está pronto para nos atender. Nós chamamos essa característica de Deus de um Deus disponível. Podemos acessá-lo sempre. Então o segundo mandamento nos ensina, nos convida a acessar o nome de Deus e a buscar o nome de Deus para todas as circunstâncias da vida. No terceiro mandamento, fechando então o primeiro grupo dos mandamentos, né, da primeira tábua, nós temos lá: santifique o dia do descanso. Isso, Lutero vai explicar dizendo: devemos temer e amar a Deus e por isso não desprezar a pregação da sua palavra, mas devemos ter respeito para ela, ouvi-la e estudá-la com gosto. Esse é o pensamento de Lutero, né? Santificar o nome de Deus está ligado a isso. Há um respeito para com a palavra de Deus. No dia do Senhor, a palavra é do Senhor. E esse é o nosso desafio, de buscarmos a palavra do Senhor. E nós buscamos a palavra do Senhor no dia do Senhor, que pode ser então o dia do nosso culto, por exemplo. É o dia do Senhor, é o dia do descanso também. Né? Que pode ser no domingo, pode ser no sábado, pode ser na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia da semana. Nós não temos um dia certo, né? Tem muitas pessoas que têm, hoje a gente sabe, né? O descanso, como se conhecia o dia do descanso, alguns anos atrás era o domingo. Mas hoje tem muita gente plantonista que tem outros dias de descanso, tem outros tempos de descanso, tem outras horas de descanso. Isso se diferencia de pessoa para pessoa. E nós precisamos atualizar os nossos conceitos nesse sentido também, né? De que nós escolhemos um tempo para o nosso descanso e nesse tempo nós abrimos espaço para a palavra de Deus como uma busca especial, né? De a gente ter mais tempo, temos mais tempo para a oração, temos mais tempo para uma leitura bíblica, temos mais tempo para uma canção que possa nos aproximar de Deus e assim nós compomos digamos assim, um atendimento da nossa necessidade espiritual. O dia do Senhor então está ligado a isso. Ele não tem um dia específico, né? No Antigo Testamento, antes de Cristo, tinha o sábado, que era o dia chamado o dia do Senhor, o Santo Sábado. Essa dimensão do sábado, ela se vê alterada dentro do Novo Testamento. Jesus Cristo diz lá no Novo Testamento que o dia não é mais importante, mas é o ser humano que é mais importante. O homem, ele diz, é mais importante que o sábado. Então, nós temos que ter essa dimensão também da centralidade do cristianismo nas humanidades das pessoas, né? E por isso qualquer dia pode ser dia do Senhor, né? Para o descanso e para a busca da palavra de Deus. Então, ele proíbe, esse mandamento proíbe o desprezo pela pregação da palavra do Senhor. Essa é a proibição, né?
E ele ordena que nós consideremos a pregação e a palavra de Deus como santa e pura, e gostar de ouvir e estudar, meditar nela e viver de acordo com ela. Nos esforçarmos para divulgar essa palavra também. Tudo isso faz parte do terceiro mandamento, né? A divulgação, o prazer, o estudo, o compartilhamento dessa palavra, a valorização da palavra de Deus, daquilo que é o centro do nosso culto, da nossa vida de culto a Deus, né? E quando falamos aqui em culto, também não podemos entender que culto é só aquilo que acontece dentro da igreja, naquele horário que está marcado lá para acontecer, onde tem um pastor que conduz o momento. Culto é vida. Culto é tudo aquilo que a gente faz para Deus. Culto é você sendo honesto, você sendo dedicado, você sendo comprometido lá no teu trabalho. Isso é culto. É você cuidando do teu filho, fazendo uma comida, atendendo a tua família. Isso faz parte do culto. É a nossa dedicação a Deus, a nossa entrega. E deixando com que as nossas ações em tudo que somos e temos e fazemos sejam regidas, então, pela nossa consciência de relação com o nosso Deus. Então, o nosso culto está ligado a muito mais do que um mero ritual, mas está ligado à convicção e vida. Agora nós passamos, então, para o segundo quadro, que é já o quarto mandamento, e já começa agora a estender. O primeiro, segundo e terceiro mandamento é a nossa relação com Deus. Nossa relação é na horizontal, ou melhor, desculpa, na vertical. Essa é a nossa relação. Os outros mandamentos é a nossa relação na horizontal. Como é que nós agora vamos olhar para o próximo? Depois de olharmos para Deus e sermos vistos por Deus, como é que nós olhamos agora os que estão aqui à nossa volta? E os primeiros que nós encontramos nesse nosso olhar são nossos pais, a nossa origem. Por isso o mandamento aborda dessa forma. Honre o seu pai e sua mãe para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Esse é o mandamento. Ele tem uma ordenança e tem uma promessa, né? É o primeiro mandamento que tem uma promessa junto. Explicando isso, Lutero vai dizer: devemos temer e amar a Deus e por isso não desprezar nem irritar nossos pais e as pessoas que têm autoridade sobre nós. Mas devemos honrá-los, servir, obedecer-lhes, amar e querê-los bem. Esta é a ordenança, então, do mandamento. Ampliamos, então, o destaque desse mandamento é a família. Nós somos convidados a olhar para... Desculpa. Nós somos convidados a olhar para a família. Esse é o centro aí do nosso mandamento, né? O mandamento proíbe desprezar os pais ou irritar os pais. No lar, nossos pais estão primeiro dentro do nosso lar, né? Nossa primeira referência de família. Mas também temos no país, na escola, no trabalho, superiores, pessoas que estão fazendo o papel de representantes aqui de Deus também como pais. Os pais têm uma autoridade recebida de Deus e eles delegam essa autoridade para frente. Delegam a autoridade para o médico cuidar da nossa saúde, delegam a autoridade para um professor cuidar da nossa educação e assim vão delegando, né? E nós temos várias, então, autoridades que recebem a autoridade dos pais para também cuidar das nossas outras necessidades. E o mandamento proíbe desprezo e irritação a esses pais e superiores. E ordena, por outro lado, honrar, servir, respeitar os pais e superiores. Essa é a expectativa de Deus aí dentro desse mandamento, nessa orientação. Voltamos ao quinto mandamento agora. Então é simples, curtinho, não mate ou não matarás. E Lutero entende esse mandamento assim: devemos temer e amar a Deus e por isso não agredir nem ferir o nosso próximo, mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo o que precisa para viver. Essa é a essência desse mandamento, né? O mandamento, então, ele está ligado ao direito à vida, que todos nós, como seres humanos, temos. A vida é um presente de Deus. E só Deus é que pode mexer nessa vida. Só Deus é que dá esse presente, só Deus é que pode tirar esse presente. Por isso é proibido a gente se colocar nesse lugar de querer tirar a vida de alguém.
porque esse é um papel de Deus, é um papel divino. Então, não matarás. Se precisa, se está na hora da morte chegar, quem sabe a hora da morte chegar é Deus, e exclusivamente Deus. Então, deixa viver até que seja o momento em que Deus chama essas pessoas. Então, esse mandamento, ele proíbe fazer dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo e mente, na sua psique, ou então fazer algo pelo qual a sua vida possa ser abreviada ou desgostada. Falando sobre não alimentar ódio, não alimentar rancor, perseguições, discriminações e todas as coisas que possam trazer mal-estar para o nosso próximo. Então essa é a nossa orientação dentro desse mandamento. Por outro lado, o mandamento ordena ajudar o próximo e ser útil ao próximo em todas as suas necessidades, né? Misericórdia, bondade e conciliação seriam então as marcas daqueles que têm a sua vida orientada por este mandamento. Tudo que estiver na contramão disso estaria proibido pelo quinto mandamento, né? Essa é a nossa ênfase, nosso convite. Vamos ao sexto mandamento, que tem por palavra: não cometa adultério. E Lutero entende isso da seguinte forma: devemos temer e amar a Deus e, por isso, levar uma vida sexual responsável e disciplinada, amar e respeitar a esposa ou o marido. Esse é o entendimento. Então, esse mandamento está ligado à proteção do matrimônio e da relação conjugal, né? Então, ele está ligado a uma questão de fidelidade, que é uma essência daqueles que querem viver de uma forma agradável a Deus. A fidelidade como marca de todas as nossas relações, né? E ele proíbe, então, a quebra da promessa matrimonial. Então, você faz uma promessa de fidelidade, então sustenta agora essa promessa de fidelidade. Desejos, palavras e atos impuros e dentro ou fora do casamento também estão aí limitados por esse mandamento. Então, que Deus preserva como uma santidade especial o estado matrimonial, né? Ele é sagrado diante de Deus e ele precisa ser preservado, o casamento. Então, esse mandamento ele regula essa ação, né? E diz então lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, né? Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, é uma lei bem pontuada e que tem assim uma severidade, né? bem importante, bem definida. É bem claro o pensamento de Deus a respeito dessa questão matrimonial e está aí para nós podermos refletir, né? O que ele ordena? Ordena amor, honra e respeito mútuo no casamento. Isso não é agora papel de um ou de outro, mas é bem aquela questão da igualdade de responsabilidades e direitos. Não é um que deve mais do que o outro, um que deve menos do que o outro dentro do casamento, um que tenha mais importância, mais poder dentro do casamento, mais força dentro do casamento. No casamento não tem essa dimensão. É de igualdade, é de responsabilidade mútua, né? De a gente poder olhar para o outro nessa dimensão. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, estejam sujeitos uns aos outros pelo respeito que vocês têm a Cristo. Então, durante algum tempo se compreendeu a ideia da sujeição, de que a mulher é que deveria estar sujeita ao homem. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, estejam sujeitos uns aos outros, Paulo fala, né? Essa sujeição de uns aos outros é dentro do casamento pelo respeito que vocês têm a Cristo. É básico para a relação conjugal. Então aí nós temos um ponto bem importante para a gente pensar, né, de que diante desse mandamento nós estamos em pé de igualdade, de responsabilidade e de direitos aí diante de Deus. No sétimo mandamento, a palavra é não roube. A compreensão de Martinho Lutero é: devemos temer e amar a Deus e por isso não tirar o dinheiro ou os bens do próximo, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios desonestos, mas devemos ajudá-lo a conservar e melhorar o seu meio de vida. Essa é a ordenança. Abrindo esse mandamento, nós vamos ver que ele protege a propriedade. Esse é o objetivo, né, de Deus. Deus sempre o mandamento quer proteger algo, né? E aí ele protege a família, ele protege o matrimônio, e aqui ele protege a vida
no sexto mandamento protege a vida matrimonial, e nesse sétimo mandamento protege a propriedade. Todos têm direito de ter as coisas e ninguém tem direito de tirar do outro, de roubar do outro. Então ele proíbe tirar do próximo dinheiro os seus bens, ou através de mercadorias falsificadas ou negócios enganosos. Então não é só aquele assalto de mão armada que é proibido aqui, o roubo, mas existem muitas outras formas que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes são negócios enganosos, produtos duvidosos, que a gente às vezes corre o risco de usar para tirar a vantagem do outro e vender uma coisa que não tem aquela qualidade que é prometida. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, com aquilo que a gente faz. Muitos de nós trabalhamos com negócios, trabalhamos com vendas, trabalhamos com empresas, trabalhamos com produtos, de que a gente seja honesto naquilo que faz, daquilo que a gente oferece para as outras pessoas. Ele ordena, então, esse mandamento, ajudar a melhorar e a conservar os bens e o meio de vida do nosso próximo. Então não é só, digamos, eu não roubo de ninguém, mas também não ajudo. Não, a ideia é outra. Eu não roubo de ninguém e eu ajudo quem eu posso. Essa é a ideia, Ele ordena isso. Hebreus então diz lá: não deixem de fazer o bem e ajudar uns aos outros, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então existe uma expectativa de não se tornar danoso na relação com o próximo, prejudicando ele naquilo que ele tem, mas se tornar presente na vida do próximo, ajudando ele a melhorar e a conservar aquilo que ele já tem. O oitavo mandamento, ele fala: não fale mentiras a respeito do teu próximo, não dá falso testemunho. Martinho Lutero entende isso assim: devemos temer e amar a Deus, e por isso não enganar o nosso próximo com falsidade, traí-lo, caluniá-lo ou fazer acusação falsa contra ele, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. O oitavo mandamento, então, tem uma proteção, prevê uma proteção à boa fama das pessoas, o bom nome. Deus se preocupa em proteger o seu bom nome, o teu e o meu, de que a gente tenha direito a ter uma boa fama e ter um bom nome, ter respeito na praça. E ninguém tem direito de sujar o nosso nome. Então ele proíbe mentir, ele proíbe trair, ele proíbe caluniar e julgar injustamente as pessoas, porque isso suja o nome das pessoas. Isso suja a fama, destrói a fama das pessoas. Essas coisas são proibidas aqui dentro desse mandamento. Significa tudo isso, Em Lucas, capítulo 6, 37, a gente encontra essa palavra: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Então aqui é bem importante, que a gente, em vez de ter aquela postura de julgamento de tudo aquilo que a gente ouve, da gente ter, em vez do julgamento, ter curiosidade sobre aquilo que a gente ouve. A gente poderia ir lá e perguntar, ele querer saber, ele querer explicação, ele querer saber por que sim, querer saber por que não, em lugar de sair julgando e condenando, já porque não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é do jeito que eu pensei. E aí eu já vou metralhando os que estão na frente, detonando tudo que está na minha frente, que é contrário daquilo que eu penso. Não, isso não é legal. Esse pensamento não é um pensamento que estaria de acordo com o mandamento, o oitavo mandamento. Então vai lá, pergunta, tenta entender, tenta compreender o que está acontecendo para saber se realmente aquilo precisa ser combatido ou só precisa ser compreendido. Às vezes passa por aí. Nono mandamento, ele tem esse texto: não deseje possuir a casa do seu próximo. E aí Martinho Lutero vai entender isso assim: devemos temer e amar a Deus e por isso não tentar conseguir com esperteza a herança ou a casa do nosso próximo, nem nos apoderar delas como se tivéssemos direito a isso, mas devemos ajudar e cooperar para que possa conservá-las. Essa é a ideia, de a gente respeitar a propriedade. O 10º mandamento vem junto com o 9º, ele aborda mais ou menos o mesmo tema, a cobiça, agora numa outra dimensão. Não cobice a esposa ou o marido do seu próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, nem coisa alguma que lhe pertença. E o entendimento disso que significa é que devemos temer e amar a Deus e por isso não seduzir, desviar ou afastar a esposa ou o marido do próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever.
Então são 2 mandamentos que abordam mais ou menos a mesma temática. A cobiça sobre os bens e a cobiça sobre as pessoas do próximo, né? Então é um mandamento que fala de contentamento. De a gente estar contente com o que a gente tem, em vez de ficar cobiçando o que é do outro, né? Então seja feliz com aquilo que tu tem, tente valorizar aquilo que tu tem e tente agradecer por aquilo que tu tem. E aí então nós temos uma proibição, né, no mandamento, que é proíbe cobiçar ou querer aquilo que é do próximo, os seus bens ou as pessoas da sua relação, de formas ilícitas e maldosas. Então, em vez de você levantar uma calúnia lá sobre alguém para ver uma pessoa contra a outra, cuida um pouco, né? Esse caminho não é um caminho legal. Se você tem que falar com alguém, vai falar com a pessoa direto, não manda recado, não difama, não destrói, não fica, né? Não põe o olho em cima daquilo que é do outro, tenta regular a tua vida pelo olho no olho, né? E pela conversa produtiva e que possa trazer um crescimento para os dois lados. Ordena, então, esses 2 mandamentos ordenam ajudar o próximo e aconselhar para que cada um faça o seu dever, cada um faça a sua parte. Então ajuda. Em vez de ficar falando mal, vai lá e faz o bem. Em vez de ficar botando o olho, vai lá e tenta entender por que, de repente, que ele tem o pomo, que ele conseguiu, da onde que veio. E se você deseja ter algo igual a ele, não tem problema nenhum nisso. Mas vai lá e faz a tua parte, luta por aquilo. Quem sabe aprende com ele como é que ele conquistou. E aí tenta conquistar também. Não tem problema querer ter um carro igual ao do vizinho, uma casa igual ao do vizinho. Não tem problema nenhum. Ter uma família como a do vizinho. Vai lá e pergunta para ele o que ele faz para ter aquilo. E tenta aprender com ele, para ver que de repente tu consegue construir algo também parecido e ter algo igual ao que é dele. Né? A respeito então da conclusão, os mandamentos eles têm uma conclusão final, né? E essa conclusão diz assim: o que Deus diz de todos esses mandamentos? Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então esse é o texto que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9 e 10. E ali a gente vê que Deus ameaça castigar os que lhe desobedecem e promete abençoar aqueles que lhe obedecem. A desobediência vem castigada até a 3ª e 4ª geração, e a obediência até 1000 gerações. Essa é a ideia, né? E Deus tem muito mais de amor para nos dar, de proteção para nos dar do que qualquer outra coisa, né? E aí nós concluímos então esse momento aí de reflexão sobre os 10 mandamentos, né? Que Deus abençoe para cada um essa reflexão que possa servir de fundamento aí para as nossas ações, posturas, escolhas e decisões. Logo a gente volta com outro tema. Obrigado pela sua presença e sua disponibilidade em aceitar e receber essa palavra.